Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um episódio da Envisionar Podcast em parceria com a Rádio Transmundial e nessa série estamos falando sobre como a gente pode planejar a próxima fase da igreja. São 6 passos para que você possa, junto com a sua liderança, trabalhar alguma coisa muito prática, pensando não só 2025, mas pensando os próximos anos da sua igreja. No primeiro episódio, a gente falou o que você quer a longo prazo. No segundo episódio, a gente trabalhou, depois de 4 anos de pandemia, onde estamos. E hoje eu quero começar falando sobre o que mudou e eu não posso desconsiderar para o futuro. Bom, como eu mencionei, nós não estamos construindo algo simplesmente em cima da pandemia ou pós-pandemia, mas certamente essa foi uma linha de corte na história da igreja, na história de todos nós, que fez com que a gente repensasse esse futuro. Então, quando a gente pensa na igreja, o que mudou e o que eu não posso desconsiderar pensando no futuro da igreja? Bom, se a gente fizer uma comparação com a igreja primitiva e esses 4 anos, e agora os anos que se iniciam pós-pandemia, tem muitas coisas que são muito similares e que a gente não pode desconsiderar. No caso da igreja primitiva, a crise que assolou a igreja fez com que ela passasse a fazer coisas que ela não fazia, como, por exemplo, pregar o evangelho aos gentios. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas se a igreja primitiva tivesse continuado naquela toada dela, naquela pegada dela, o evangelho não teria chegado aos gentios. Tanto que a gente tem a visão lá de Jope, né, para Pedro, em Atos 10, que mostra isso. Para ele, a perspectiva era evangelho simplesmente para os judeus. E aquela ruptura na história da igreja, aquela perseguição que houve, que espalhou a igreja, fez com que o evangelho chegasse aos gentios e a outras nações, inclusive a nós, brasileiros. Então, essa é uma coisa que não pode ser desconsiderada na expansão da igreja primitiva e naquele momento de ruptura que levou a igreja para uma próxima fase. Quais seriam essas coisas hoje? Eu estou dando só um exemplo da igreja primitiva para a gente trazer para os nossos dias e pensar nisso. A outra coisa é que a crise, num segundo momento, tornou Antioquia o centro da missão e não Jerusalém. Mas tudo fazia parte da missão. Perceba que, às vezes, se a gente olhar para algumas igrejas que foram referência no seu tempo e hoje já não são referência, a gente pode ter a perspectiva de que aquela igreja perdeu influência. Não. Deus simplesmente usou aquela igreja num determinado momento e hoje está usando uma outra igreja, ou outras igrejas, ou outras pessoas. E isso vai ser cíclico e dinâmico. A igreja que é referência hoje talvez não seja daqui a 10 anos. O que uma igreja faz hoje e que é útil para essa geração pode ser que não será útil daqui a 10 anos, porque as pessoas vão mudar, o mundo vai mudar, as circunstâncias vão mudar. Então, se a gente olhar para esses 4 anos de pandemia e pós-pandemia, o que a gente aprende com isso? O que era o centro da missão e que agora foi substituído por outras coisas que eu preciso estar atento? Não simplesmente para copiar, mas para entender que Deus pode estar fazendo coisas na minha igreja, na minha realidade, e que eu preciso estar atento a isso para que eu não perca esse mover de Deus. O centro aqui é o mover de Deus. Quando eu digo que Antioquia se tornou o centro da missão e não Jerusalém, perceba que a missão não mudou. Mudou simplesmente o lugar onde se propagava essa missão. Era um lugar só. Agora, Jerusalém continua a ter um determinado tipo de influência, mas Antioquia se tornou o centro de expedição missionária da igreja primitiva. De outro lado, perceba que a missão foi cumprida através da perseguição, pensando na igreja primitiva. A perseguição não era simplesmente um acidente de percurso, mas ele fazia parte da agenda de Deus, segundo o Justo Gonzalez. É meio difícil a gente aceitar isso, né? Mas a perseguição veio porque eles, na verdade, não entenderam que deveriam ir, que deveriam avançar. Perceba que a pandemia, em muitos casos, pode ter sido essa perseguição
que alguns até usaram, eu não vou fechar a igreja porque a igreja não fecha, etc. Mas a questão não era manter a igreja aberta ou fechada. A questão é o que Deus está falando por meio dessa circunstância. Será que nós estamos sendo igreja e pregando o evangelho, fazendo discípulos da forma como Deus quer? Ou ele também usou a perseguição para apertar a gente e a gente poder refletir sobre como nós estamos fazendo isso? Perceba que pensar o futuro da igreja a partir de agora requer refletir sobre alguns desses pontos. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que entender que tem um paralelo da igreja primitiva na igreja atual para a gente pensar o futuro, os próximos anos. Não só 2025, mas, como eu tenho dito, os próximos 10, 20 anos. Na igreja atual, eu diria que se a gente fizesse um paralelo com a pandemia, talvez a gente esteja vivendo a pandemia do foco. O que é a pandemia do foco? Bom, a pandemia do foco significa que as nossas atividades talvez tenham roubado a energia do nosso foco. Quando surgiu a pandemia e o vírus começou a adoecer milhões de pessoas no mundo todo e matar milhões de pessoas, isso significava que o vírus estava roubando a energia do nosso corpo que nos mantinha vivos, ou que nos mantinha sadios. Quando eu faço esse paralelo da pandemia do foco, significa que talvez esse sem número de atividades que a gente fazia parou momentaneamente e voltamos a fazer talvez ainda mais intensamente agora, e isso tem roubado o nosso foco. Eu converso com pastores e líderes toda semana no Brasil inteiro, em vários lugares do mundo, etc. E eu comecei a perceber, primeiro ano da pandemia, tudo parou. Segundo ano da pandemia, a preocupação era simplesmente voltar ao culto, voltar às atividades. No terceiro ano da pandemia, parece que nós começamos a tentar fazer todos os ministérios voltarem outra vez. Não conseguimos isso, mas continuamos tentando. E esse último ano é assim, vamos fazer o maior número de atividades, congresso, inventar um monte de coisas, porque a gente precisa mobilizar o povo, engajar o povo, etc. Mas pouca gente parou para pensar, por que eu faço isso? Isso é pandemia do foco. Por que eu não tenho foco? Porque a energia está sendo sugada por esse tanto de atividades. Esses dias eu estava conversando com uma igreja e estava sugerindo que eles fizessem um determinado tipo de atividade com um propósito bem específico, né, para essa virada de ano e para pensar os próximos anos. E um dos pastores da igreja falou, Josué, não vai dar. Não cabe mais nada na agenda da igreja. Não tem espaço para mais nada nesse final de ano e virada de ano. Eu falei, tá, mas vai adiantar vocês fazerem tudo isso e continuarem perdidos? Isso é pandemia do foco. E às vezes o sucesso do ativismo oculta o fracasso do discipulado. Essa é uma verdade meio dolorida, muito dolorida, mas que eu tenho percebido e que faz com que comprometa todo o planejamento futuro. O que eu quero é o sucesso do ativismo, mas o sucesso do ativismo oculta o fracasso do discipulado. E talvez o maior objetivo de Deus com a crise, com tudo que aconteceu nesses 4 anos de pandemia e pós-pandemia, é revelar essa nova realidade da igreja para ela mesma. Quem nós somos? Onde nós estamos? O que efetivamente a gente quer fazer? De que forma a gente vai cumprir a missão de Deus? Se a gente não tem clareza disso, nós vamos cair nessa verdade que eu acabei de falar. O sucesso do ativismo vai ocultar o fracasso do discipulado. E a nossa dependência do ativismo para manter a igreja funcionando, a falta do discipulado, a falta de um processo de capacitação de líderes, por exemplo, de longo prazo, a falta de investimentos na nova geração, tudo isso vai fazer com que os nossos planos futuros fiquem extremamente comprometidos. Agora, o que eu não posso desconsiderar, então, que é a pergunta central que eu fiz aqui para esse episódio de hoje, o que eu não posso desconsiderar para fazer o plano futuro da nossa igreja? Algumas coisas. Primeiro, a disruptura que aconteceu na igreja por causa da pandemia, ela pode gerar 2 tipos de igreja pós-crise. Primeiro, as igrejas que vão continuar
olhando para o umbigo e dependentes dos seus eventos, atividades, cultos, programas, etc. Ou as igrejas que vão se reinventar e focar na missão de Deus. Hoje, claramente, a gente não tem pesquisas científicas, mas pelo pelo contato com inúmeras igrejas, inúmeros projetos que nós desenvolvemos com igrejas, denominações e tudo mais, talvez a gente tenha hoje um relacionamento com mais de 25 mil igrejas que estão participando dos projetos que a gente desenvolve. Eu posso dizer com toda tranquilidade que esses dois tipos de igrejas são aqueles que vão delinear o futuro. Eu diria assim, vai ter bastante sucesso. As igrejas que vão se reinventar e focar na missão. As igrejas que normalmente os pastores têm chegado para mim e dito: Josué, estou exausto, estou cansado, estou parando uma série de coisas, estou reconsiderando outras coisas, estou perguntando e olhando qual é a missão de Deus, como a gente está cumprindo a missão. Elas vão passar por um momento transitório de reflexão, de reinvenção, de recalibrar tudo que a igreja faz e vão avançar. Elas serão muito bem-sucedidas naquilo que estão fazendo, e algumas eu já estou vendo isso. As outras vão continuar olhando para o umbigo e fazendo seus eventos, dependentes das suas atividades, daquela loucura de as pessoas estão sempre ocupadas e sai de uma atividade, vai para outra, sai de uma, vai para outra, etc. Essas vão continuar sobrevivendo assim, mais do mesmo. Não sei por quanto tempo, não sei por quanto tempo as pessoas vão aguentar isso, e mais do que tudo isso, não sei se vai chegar um momento em que vai bater a frustração de não estarem cumprindo a missão de Deus. Elas até acham que estão cumprindo a missão de Deus, mas na verdade o que estão fazendo são atividades para manter as pessoas ocupadas e dizer que são uma igreja viva, uma igreja ativa, etc. Bom, que mais eu não posso desconsiderar? Que não adianta planejar o que sempre planejei e esperar uma nova igreja. Você certamente já ouviu isso em algum lugar, não é novo. E, de um certo sentido, eu estou trazendo essa expressão aqui que é óbvia. Mas sabe uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos de ministério? A gente acerta nas grandes coisas e a gente erra nas óbvias. São as coisas mais óbvias que normalmente a gente pisa na bola. E essa é uma delas. Tem muitos pastores que têm uma conversa muito bonita, que me dizem: eu quero pensar o futuro, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, etc. Mas quando sentam com a sua liderança para planejar, eles vão fazer aquilo que sempre fizeram. E vão esperar que uma nova igreja surja. E eu estou aqui só para relembrar. Não vai acontecer isso. Você não vai planejar o que sempre planejou e ter uma nova igreja. Você tem que reconsiderar isso e tem que tomar decisões radicais sobre isso. Se você quer uma nova igreja, planeje de uma forma diferente, admita determinadas coisas, pare determinadas coisas. E aí isso implica em considerar uma outra coisa, que eu preciso engajar as pessoas em poucas coisas, do que desejar que elas participem de tudo. Eu sei que o sonho de todo pastor, e aqui, como a Raquel diz sempre, a minha esposa, é o sujo falando mal lavado, né? Eu também sempre quis que todo mundo participasse de tudo. Os anúncios nas nossas igrejas, sejam eles aqueles que o pastor fazia no passado, sejam eles os anúncios bem produzidos em vídeo hoje, com jornalistas, etc., eles não mudaram, eles dizem a mesma coisa. Vamos ter um encontro para adolescentes, mas é para a igreja toda. Vamos ter um congresso para isso ou para aquilo, mas é para todo mundo. A gente quer que todo mundo participe de tudo, porque casa cheia é sinônimo de que a igreja está indo bem e bem sucedida. Não. Eu não posso desconsiderar que eu preciso engajar as pessoas em poucas coisas e desejar que elas participem apenas daquilo que faz parte do foco, efetivamente. E uma última coisa que eu não posso desconsiderar, que o foco é na missão
e não nas atividades. E Deus está chamando a nossa atenção para isso nesse momento. O foco é na missão, não nas atividades. As atividades precisam ser servas da missão. A estrutura precisa ser serva da missão. O prédio da sua igreja precisa ser servo da missão. O dinheiro da sua igreja precisa ser servo da missão. O congresso, o encontro, o acampamento precisa ser servo da missão. Mas se você não está refletindo sobre a missão, e se você não está colocando energia na missão, então tudo que você faz, ou a grande parte do que você faz, provavelmente seja energia desperdiçada. E quando a gente tem energia desperdiçada, há frustração. A missão não vai ser cumprida. E daqui a pouco, muitos líderes vão estar desanimados. Então, lembre-se, o que mudou e eu não posso desconsiderar para o futuro? Essa é a fase de você sentar com a sua liderança, fazer essas perguntas, refletir sobre isso, listar algumas coisas e agregar as respostas anteriores. Porque isso vai te ajudar a definir o plano dos próximos 20 anos. Vai calibrar a sua igreja para o foco e vai te ajudar a levar a sua igreja a cumprir a missão de Deus. Se você precisar de ajuda, eu sugiro o livro Planejamento Estratégico para Igrejas, o programa Planeje, que a Envisionar tem para ajudar pastores e líderes, e eu espero ouvir falar do cumprimento da missão por meio da sua igreja, fazendo diferença nesse tempo e nessa geração. Grande abraço e até o próximo episódio.